Você sabe quem foi o grande vilão do 7-1? Quem foi o grande culpado pela pior derrota da seleção brasileira em Copas do Mundo? No vídeo de hoje nós vamos entender quem foi taxado como o principal responsável pelo 7-1. A Copa do Mundo de 2014 ela tem um capítulo muito específico na história da seleção brasileira em mundiais. É porque ela tem a carga de uma derrota que foi pesadíssima para a população brasileira. Foi uma derrota que machucou a nação. O Brasil se viu diante de um Mineirão lotado. O Brasil se viu novamente diante de um resultado dentro de casa acachapante, que derrubou ali qualquer expectativa de se tornar campeão novamente, porque foi além do 7-1. Se tornar campeão novamente naquele cenário parecia uma coisa impossível no próximo ano, na próxima Copa do Mundo, porque o 7-1, naquele momento, emocionalmente, derrubou qualquer expectativa, qualquer esperança do povo brasileiro. Para a gente entender como é que foi aquela derrota e para a gente entender quem foi o culpado, quem foi o responsabilizado pela pior derrota da seleção brasileira em Copas do Mundo, nós vamos recorrer ao livro 7-1 nos Jornais do Brasil, que inclusive foi escrito por este autor, porque está fazendo esse vídeo para vocês hoje. A gente vai retomar as páginas desse livro para poder entender quem foi taxado como esse grande responsável pela pior derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo. Rapidamente eu peço que você se inscreva no canal e curta este vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo de qualidade, que é um conteúdo bacana, para que ele entregue cada vez mais esse material para outros usuários da plataforma. Então peço carinhosamente que você faça a sua inscrição aqui no canal, deixe o seu like e, se puder também, comente para você tentar dizer o que você achou, onde você estava, o que você estava fazendo naquele fatídico momento do 7-1. Os títulos mundiais do Brasil reservam um grande capítulo para os grandes heróis das conquistas da Copa do Mundo. Assim aconteceu em 58, em 62, em 70, em 94 e em 2002. Os grandes nomes da seleção brasileira nessas conquistas são reverenciados eternamente, ganham um capítulo específico na história da cultura brasileira. E por outro lado, as derrotas da seleção brasileira, elas reservam um capítulo triste, né, para aqueles que são considerados os vilões, né, desses momentos de derrota, de perda do Brasil em mundiais. E como demonstra a pesquisadora Leda Maria da Costa neste livro aqui, ó, Os Vilões do Futebol, Jornalismo Esportivo e Imaginação Melodramática, né? Neste livro ela traz como que a percepção dos brasileiros, principalmente pela imprensa, pelo jornalismo esportivo, ela é muito cruel por aqueles que são colocados como os grandes vilões pelas derrotas da seleção brasileira. Vale lembrar que culturalmente no Brasil é muito comum que a gente busque os vilões quando a gente perde uma Copa. E isso se torna comum porque na nossa cabeça a gente entende que a gente precisa explicar por que aquele resultado que a gente não queria aconteceu. Por exemplo, foi o caso do 7-1. Por que o momento de celebração de uma Copa em casa, por que aconteceu aquilo, uma derrota acachapante, uma derrota histórica, uma goleada dentro dos próprios domínios? Por que aconteceu isso? Né? E o Brasil tem, né, essa necessidade de explicar esses momentos, né? E com isso, consequentemente, acaba acontecendo, né, a busca pelos responsáveis, acaba acontecendo a busca por aqueles que são os grandes vilões, né, do futebol brasileiro. As derrotas da seleção brasileira, elas têm um capítulo específico na história da Copa do Mundo. Cada Copa do Mundo ela tem os seus significados, cada Copa do Mundo tem o seu contexto. Em 50 ela vai ser um contexto diferente, em 82 vai ser um contexto diferente, em 2014 vai ser um outro contexto, um outro cenário social, um outro cenário político, um outro cenário econômico, né? Momentos distintos da história do próprio país. E cada derrota ela vai depender desse contexto que ela está inserida. E por isso que 2014 ela tem um momento muito específico em relação aos outros mundiais. Por exemplo, em 1950, a responsabilização ficou muito em cima de jogadores negros, né, principalmente do Barbosa, que foi aí classificado, né, historicamente, depois daquele Mundial, como o grande responsável. Né? Inclusive, ele chegou a ser expulso, né, não teve acesso, né, à Granja Comari, depois de voltar lá uns anos
e principalmente porque ele foi aí taxado, visto como o grande responsável pelo Brasil ter perdido a Copa do Mundo de 1950 no Maracanã. Em 82, por exemplo, ele vai ter aquela Copa do Mundo vai ter um sentimento diferente, porque 82 tinha aquela grande seleção brasileira que está no imaginário da população brasileira como uma seleção mítica, né, daquele futebol bonito, do futebol arte, característico da nossa seleção, né, que é taxado, né, que é visto como característico do jeito brasileiro, genuíno de jogar futebol. A seleção de 82 encantava. Zico, Sócrates, uma galera que tinha a alma, era vista como a alma do futebol brasileiro. E, portanto, a Copa de 82 ela vai ter um capítulo também muito específico, porque ela vai ser a única Copa que vai ter uma certa compaixão da imprensa por aquele elenco, por aqueles jogadores. E aí vai se diferenciar, por exemplo, de outras derrotas. Se vão ser buscados culpados, em 82 também vai ser, principalmente em relação ao Tele Santana. Mas 82 vai ter um capítulo aí de compaixão mesmo por aquele time que fazia o encantamento não só dos brasileiros dentro de campo, mas também do futebol mundial. Em 2014, o grande vilão, a partir da visão da imprensa, a partir do olhar da imprensa, o grande vilão vai ser Luiz Felipe Scolari, o grande treinador que foi campeão em 2002, naquela campanha conhecida pela família Scolari. Ele retorna para a seleção brasileira com essa carga histórica, com essa carga de tradição, de já ter ganhado um título mundial e de saber ali o caminho de levar novamente o Brasil para uma conquista de Copa do Mundo. O Filipão retorna para o Brasil no fim de 2012, quando o Mano Menezes é demitido, depois de perder a Copa América nas quartas de final para o Paraguai em 2011, perder a final das Olimpíadas de Londres para o México, e de não conseguir ter um padrão para a seleção brasileira desde 2010, após a Copa do Mundo de 2010, quando o Dunga é demitido, o Mano Menezes assume, e aí em 2012 o Brasil já não tinha um grande padrão de jogo, não tinha ali desenvolvido pensando numa preparação para a Copa de 2014, e então o Mano Menezes é demitido, assumindo o Filipão com o Parreira no fim de 2012. Cabe lembrar que o Filipão ele é campeão da Copa das Confederações em 2013, né, que ainda era um torneio um ano antes do Mundial, um torneio que era uma preparação para a organização da Copa do Mundo. Era a Copa das Confederações e era vista como um grande teste para os mundiais. E em 2013 isso havia acontecido ainda, depois isso acabou, beleza. Agora tem os mundiais no ano anterior de clube e um novo formato, mas naquele ano o Brasil foi campeão desse torneio que era ali o grande teste. Em 2013 o Brasil ganhou da Espanha na final daquela Copa das Confederações, no Maracanã lotado, a gente já vislumbrando o que seria aquela Copa do Mundo de 2014, né? Já vislumbrando aí a conquista do Hexa. Depois do 7-1 na coletiva de imprensa, o Filipão vai lembrar justamente da Copa das Confederações e dos números dele à frente da seleção brasileira para poder defender o seu trabalho no comando do Brasil. Ele lembra que foram 9 vitórias e apenas uma derrota naquele ciclo da Copa das Confederações até o Mundial, não é? E aí ele faz esse trabalho, ele faz essa lembrança justamente para poder se defender diante daquele momento catastrófico do 7-1. O Filipão é muito questionado na coletiva de imprensa sobre quem teria sido ali o grande culpado, o grande responsável, o que teria acontecido para ocorrer aquela derrota de 7-1, num resultado inesperado para qualquer torcedor, inclusive para os alemães. E aí, para mim, ao meu ver, o Filipão se sai muito bem. Ele diz que todos perderam, né? A resposta dele é nesse sentido. A derrota é de todas, a vitória também é de todas. Assim como foi em 2002, ele disse que não foi uma vitória dele, foi uma vitória de todo mundo que estava junto naquele elenco, na família escolar. E em 2014 é a mesma coisa, não foi a derrota de uma pessoa. Porém, ele mesmo vai dizer que ele é o grande responsável por aquele resultado, por aquela campanha que acabou jogando o nosso sonho do Hexa na lata do lixo. O Filipão mesmo, na coletiva de imprensa, vai se colocar como grande culpado, porque é ele quem escalava, porque é ele quem decidia quem ia entrar em campo. Quem é que é colocado como técnico? Quem é o responsável pelas escolhas? Sou eu. Então, o resultado catastrófico pode ser dividido por todo o grupo, porque os meus jogadores querem isso. E vão falar a vocês que nós dividimos todas as responsabilidades. Mas a escolha, e a escolha da parte tática,
a forma de jogar, então, sou eu. Então, o resultado e quem foi o responsável foi eu. A derrota do 7-1 aconteceu no dia 8 de julho. E no dia seguinte, no dia 9, os jornais não pouparam de responsabilizar o técnico Filipão. O grande responsável por aquele resultado foi colocado tanto nas capas quanto nas páginas internas como o grande responsável, o grande vilão daquela derrota. Inclusive com grandes imagens que colocam o sentimento do brasileiro. O Filipão ali com cara de vexame, com cara de humilhação, sendo ali usado para representar o que sentia os brasileiros naquele momento. A Folha de São Paulo, por exemplo, destacou a coletiva de imprensa do Filipão dizendo que ele tinha sido ali o principal responsável pela derrota e que foi o pior dia da vida dele. Como imagem, a Folha de São Paulo usou o Filipão tapando o rosto, né, como se tivesse ali escondendo, né, uma humilhação, com vergonha, algo nesse sentido. E também tem uma imagem em que o Filipão fala com o Bernard usando ali nas próprias mãos o número 7, meio que antevendo o que aconteceria no resultado daquele placar. Filipão colocado ali como grande responsável e também ali usando imagens pela Folha de São Paulo como uma tragédia para representar o sentimento dos torcedores brasileiros naquele momento. Para reforçar o sentimento de vergonha, a Folha de São Paulo trouxe recordes negativos quebrados pela seleção brasileira, como o fato de um anfitrião jamais ter sido goleado por 7-1 organizando uma Copa do Mundo. O jornal O Globo colocou o treinador questionando o fato de ele ter escalado o Bernard sem nem sequer ter treinado o time na preparação para aquelas semifinais com o jogador. Porque o Neymar ele sofreu a lesão nas costas no jogo contra a Colômbia, nas quartas de final, naquela pancada do Zúñiga na costela, e ficou impedido de voltar a jogar naquele Mundial. E aí o Filipão, durante aquele momento para as semifinais, o Brasil especulava muito quem que iria entrar no lugar do principal jogador da seleção brasileira, que era o Neymar naquele momento. E aí o Bernard, conhecido como o Alegria nas Pernas, foi escolhido pelo treinador, mas ele não treinou a seleção brasileira com o Bernard em campo. E isso foi questionado pelo jornal O Globo em suas páginas no dia seguinte à derrota da seleção brasileira. O O Dia, um jornal do Rio de Janeiro, assim como o Globo, destacou o fato de Filipão ganhar R$1 milhão para treinar a seleção brasileira. Ou seja, o jornal, inclusive, resgatando os salários do treinador para poder dizer como que ele, recebendo R$1 milhão, consegue tomar de 7-1. Né? Não justificaria esse investimento. É uma coisa que a imprensa adora refazer, adora resgatar para poder dramatizar qualquer visão, né? Para poder dramatizar o viés que ela quer abordar num determinado fato, de um determinado tema. E isso foi resgatado. Inclusive, o O Dia lembrou o caso que o Filipão reuniu jornalistas, para poder conversar num dado momento daquele Mundial. Né? Um seleto grupo de jornalistas foi escolhido pelo Filipão. E aí logo depois, o Filipão foi questionado por isso numa coletiva de imprensa. E o Filipão disse que ia fazer o que ele queria e que deveriam ir para o inferno. E aí o jornal O Dia lembrou dessa frase do treinador, né, como eu demonstro aqui no livro, porque agora o jornal O Dia manda o Filipão ir para o inferno. Vai para o inferno você, Filipão, porque você é o grande responsável por essa derrota histórica. Vamos ver o que publicou o O Dia sobre o salário do Filipão. Como eu coloco aqui no livro, ele ganha cerca de R$1 milhão por mês. É o maior garoto propaganda do país. Não treinou, escalou mal e substituiu errado. Foi responsável pela pior humilhação da seleção em mais de um século de história. Semana passada, questionado sobre suas atitudes, ele disse: "Vou fazer do meu jeito. Gostou, gostou. Quem não gostou, vá pro inferno." O Diário do Nordeste, veículo do Ceará, teve uma manchete escrita humilhação, bem grande, e com 7-1 embaixo. Ao lado, o Filipão, com o rosto coberto, com a mão cobrindo o próprio rosto. E isso, associando o texto à imagem do Filipão, né, coloca ali o treinador com vergonha do próprio resultado, né, com vergonha do que se viu naquela noite no Mineirão. Né? A narrativa construída pelo veículo para construir ali a ideia de humilhação e também essa ideia de vergonha pela imagem do treinador cobrindo o próprio rosto. A narrativa jornalística ela é muito estudada na comunicação para poder ver e entender como que os veículos organizam ali nos seus textos, as imagens escolhidas, o viés, né, o enquadramento, para poder veicular, publicar
aquilo que eles querem passar. Nunca é uma escolha que não tem um viés. Ela sempre vai haver ali, e é intencional ou não, sempre vai haver ali um viés escolhido pelo repórter, pelo redator, que seja a visão de alguém daquele momento, daquele jogo, daquela derrota, sempre vai ter ali, por meio de imagens e textos, ilustrações, né, o resgate de recordes negativos, isso vai ser sempre contemplado, sempre usado para poder explicar o fato. E isso é muito usado pelo jornalismo para poder explicar, né, esse resultado, por exemplo, que aconteceu em 2014. Para a gente entender só mais 2 exemplos do que os jornais falaram do Filipão nas suas páginas no dia 9 de julho de 2014, no dia seguinte à derrota do 7-1, o Estado de Minas e o Estado de São Paulo, por exemplo, eles trouxeram basicamente o que o Diário do Nordeste fez, né, com a imagem do Filipão colocando ali o número 7 nas mãos e também o Filipão cobrindo o próprio rosto, associado ao texto de humilhação em casa e também a maior vergonha do futebol brasileiro. Se a gente for pensar, olhar, verificar, estudar os veículos de imprensa naquele momento, passou sempre por essa ideia de humilhação, de vexame, de vergonha, coisa que virou até figurinha de WhatsApp hoje em dia, né? Quando alguém passa alguma coisa vergonhosa, aí alguém sempre vem lá com aquela capa do jornal do Globo, por exemplo, vergonha, vexame, humilhação. O meme, a memificação, né, o Brasil vivendo já outra forma de lidar com o 7-1, por meio, inclusive, da tecnologia, né, do smartphone. O 7-1 tem muitas possibilidades de análise. Aquela derrota de 1950, por exemplo, é usada pelos jornais para dramatizar e potencializar a análise sobre o 7-1, sobre a maior derrota da seleção brasileira em Copas do Mundo. E isso é tema de vídeo para um outro momento, vou fazer. Mas isso é usado pela imprensa para poder resgatar e potencializar como que o resultado como esse acontece. E aí os jogadores de 1950, eles são meio que perdoados, porque aquela derrota, sim, do 7-1, que foi ali o pior vexame da história do Brasil, a pior derrota da seleção brasileira, e então os jogadores de 1950, por exemplo, estariam perdoados. Esse foi o vídeo de análise sobre quem foi o grande culpado pelo 7-1, na visão da imprensa. Nessa Copa do Mundo eu tenho feito aí vídeos sobre a campanha da seleção brasileira, o grande craque, quem são os destaques, o que pode melhorar. Então acompanhe o nosso canal, dê seu like, inscreva-se para que a gente continue essa cobertura muito fantástica que a gente tem feito com um grande número de audiência neste Mundial. Valeu, um grande beijo, até a próxima!